Abra as vossas Bíblias, por gentileza, no segundo livro de Samuel, capítulo número 5, vamos no versículo de número 6. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Você que achou, por gentileza, e podendo, coloque-se de pé para a leitura prefacial, inicial desta noite. Abra o seu coração, amém, para aquilo que Deus tem de uma forma muito especial para a sua vida. Todos acharam? Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 6, amém? Diz assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós cremos no teu nome, na tua palavra, Deus. E é sob esta palavra, Deus, que nós nos submetemos, nos colocamos diante de ti. Fala conosco nesta noite. Joga por terra todo cansaço mental, físico, tudo que tenta impedir a adoração nesse lugar, toda a resistência do inferno. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a obra do diabo, nós cancelamos em nome de Jesus toda a mente, meu Pai, cauterizada, toda a tentativa, meu Pai, de cercear a nossa mente, de nos acusar. Joga por terra agora, Deus. Renova a nossa mente, renova a nossa adoração, a nossa intimidade, a alegria de estarmos contigo, Deus. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. E usa-me, Deus. Amém? Podem se sentar, queridos. Essa série de mensagens sobre a vida de Davi, uma nova história, e nós temos meditado algumas quartas-feiras sobre a história e vida de Davi, vida semelhante a de cada um aqui. Cada um passa por uma luta, cada um já viveu milagres, cada um já teve derrotas, mas em todas elas cooperaram para o nosso bem, tenho certeza disso. Mas quando eu leio esse texto, queridos, e o tema dessa mensagem é batalha na mente. Batalha na mente. O texto que eu li para introduzir, para iniciar a pregação, é uma batalha na mente de Davi forte que ele sofreu. Davi foi bombardeado na sua mente para desanimar, para desistir, para não se achar capaz, para olhar talvez para o seu passado, talvez se lembrar das palavras de seu pai, talvez se lembrar das escolhas que seu pai fizera, sempre preterindo, ou seja, deixando de lado Davi em benefício dos 7 outros irmãos, por eles serem mais fortes, mais altos, mais, entre aspas, guerreiros. Ou seja, como o diabo se aproveita de brechas da nossa mente, brechas de palavras que foram ditas no passado, brechas de situações que passamos no passado, que nos entristeceram, e o diabo, por andar ao nosso derredor, ele vai e apresenta com textos, palavras que vão, o que a psicologia diz, gatilhos, né? Vão fazer gatilhos em nossa mente, e parece que nós estamos revivendo aquilo que já aconteceu há tanto tempo. Então o diabo usa, ou melhor, tenta usar Davi, tenta tocar na mente de Davi desta forma. Batalha na mente, queridos. E a maior batalha é contra nós mesmos. Ah, pastor, qual o nosso maior inimigo? Nós mesmos. A nossa mente. Nossa mente. Ela tenta cada vez mais, a nossa alma tenta, ela se esquiva, ela se inclina para fazer o que ela quer, o que ela deseja. Mas o Espírito Santo fala ao nosso espírito para nós fazermos a vontade de Deus. E essa batalha que Gálatas capítulo 5 vai declarar da nossa alma, da nossa carne, do nosso espírito. Mas, queridos, Davi agora está num momento importantíssimo da sua caminhada como homem, como rei. Davi agora já é rei. Os irmãos vão se lembrar, desde a chamada de Davi que nós pregamos, quando Jessé vai, ou melhor, Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, e o chama, o 8º dos filhos, e Davi esquecido, cuidando das ovelhas, e Deus levanta Davi, e lá Deus consagra Davi a rei. Rei sem trono, porque o rei que estava no trono era Saul, e a Bíblia vai retratar toda a caminhada de Davi, como é a chamada de Davi, como Davi vence Golias numa batalha totalmente espiritual, como Davi é levantado e como Davi passa por problemas na sua alma, como Davi tem problemas psicológicos, como Davi se passa por doido para se livrar
de uma perseguição de Saul. Como Davi vai se esquivar numa caverna, na caverna de Adulão, e pensa em desistir de tudo. Eu estou falando de Davi, do homem segundo o coração de Deus. Ele vai para uma caverna e se isola, e Deus manda para lá 400 homens em situações piores que a dele. E Davi olha para aquela situação daqueles homens como se fosse um espelho. Peraí, eu não quero ser como esses. E ao mesmo tempo eu tenho que ser um exemplo para eles. E Davi pega aqueles 400 homens e faz daqueles homens o seu exército. E o exército de valentes de Davi. São esse exército que começa a crescer. Homens endividados, homens prostrados, homens cabisbaixos, homens desanimados. São esses que Davi pega para fazer o seu grande exército. A gente pregou sobre Ziclag, onde Davi vai se refugiar na terra dos filisteus, e os amalequitas entram e destroem toda a terra de Ziclag, tomam as mulheres como sequestradas, arruinam toda Ziclag, e Deus levanta Davi, Deus reanima Davi. Davi olha aquilo, ele é reanimado no Senhor. Eles, como precisamos ser reanimados no Senhor, amém? As pessoas querem se reanimar no vídeo, querem se reanimar em autoajuda, querem se reanimar em tantas coisas, mas o verdadeiro reanimar, animar novamente, é no Senhor. Ânimo novo só em Deus, queridos. Amém? Nós queremos nos reanimar em pessoas, em amizades, em situações, em locais. Davi se reanimou no Senhor, diante de uma cidade destruída, de suas mulheres sequestradas. A Bíblia diz que ele se reanima no Senhor, porque as circunstâncias não o animavam. Muito pelo contrário. Eram situações que desanimavam Davi. Cidade destruída, mulher sequestrada, mulheres sequestradas, cidade destruída. E Davi só tem uma forma de levantar, se reanimar em Deus. Amém, queridos? Aquele que nos anima sem pedir nada em troca. Aquele que nos anima sem interesse. O ser humano é assim, ele dá algo, mas quer algo em troca, né? Ele te anima de uma forma, mas ele está pensando lá na frente que aquela forma de ajuda que ele está te dando pode o favorecer amanhã. Deus não é assim. Ele te anima sem interesse. Ele te anima por amar. Amém? E Davi é reanimado por Deus. E aqueles 400, que agora já eram 600 homens guerreiros, valentes de Davi, vão lá e tomam Ziclag e destroem, pegam tudo de volta, inclusive as mulheres, todas de volta. Saul morre, querido. Saul era rei de Israel. Saul morre. Agora Davi, e aí eu já estou caminhando para a mensagem de hoje, agora Davi se torna rei, mas rei de Hebrom. Hebrom é uma cidade ali em Judá. Ele reina apenas em Hebrom. O povo levanta Davi agora como rei de Hebrom. Mas Deus tinha uma promessa para Davi ser rei de Israel, amém? De todo o território de Israel. Não apenas de Hebrom. Mas tudo tem um começo, né, queridos? Tudo tem um começo. As pessoas querem começar pelo fim. As pessoas querem começar reinando em Israel. Eu quero começar tendo o melhor salário. Eu quero começar tendo o melhor emprego. Não querem começar de baixo. Às vezes, a situação e a proposta que é apresentada a nós é diminuta, talvez não seja aquém da tua capacidade. Você talvez tenha um currículo melhor do que aquilo que está sendo apresentado, mas já é um começo, queridos. E se apegue nisso em nome de Jesus, amém? Agarre a oportunidade que Deus está te dando. Pode ser ainda aquém do que você espera, mas é um início, é uma oportunidade. E Davi reina em Hebrom. E Davi se torna rei em Hebrom. O nome dele se torna mais conhecido mais ainda em Hebrom. Enquanto isso, Saul morre, seu filho Isbosete toma o seu lugar, assume o reinado de Israel, de todo Israel, menos Hebrom, porque agora Hebrom, quem reinava era Davi. E aí começa o texto que eu vou ler hoje, queridos, onde Davi agora está numa situação onde que o próprio Isbosete, filho de Saul, morre, falece. Agora o território está vazio. E olha o que diz o capítulo 5, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se alguém estiver dormindo, você dá um soco no estômago dele. Com carinho, com amor, com muito carinho. Amém? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Então, todas as tribos de Israel vieram a... Para aqui, querido. Eu quero... Todas as tribos de Israel. Lembre-se que elas estavam distribuídas. E quem reinava era Saul sobre elas. E Davi apenas reinava sobre Hebrom. Hebrom é uma cidade perto de Jerusalém, mais ao sul, em Judá. Mas a Bíblia diz que quando Isbosete
falece, filho de Saul falece, todas as tribos vieram a Davi. Primeira coisa que eu quero destacar, queridos, estou falando sobre batalha na mente. Só que ao mesmo tempo que Davi foi alvejado na sua mente, ou melhor, da mesma forma que o diabo tentou atacar Davi na mente, o diabo não sabia quem era Davi. Não sabia que ali havia uma mente treinada, queridos, por Deus. Uma mente forjada por Deus. Uma mente, queridos, que foi bombardeada desde a infância. Uma mente que em casa já foi rejeitada. Mas Deus sempre tratando dele. O pai o colocou como último filho. Deus vai na casa dele através de Samuel. Pinça ele, dá do último, e fala, tu vai ser rei. Queridos, guarde uma coisa no seu coração. Talvez você olhe para o passado e algumas coisas ruins tenham acontecido. Palavras ruins tenham sido ditas a você. Talvez situações que você passou que você não gostaria de passar. Mas você já parou um pouquinho para pensar também nas coisas boas? O que poderia ter acontecido não aconteceu. No que Deus fez na sua vida. No livramento que Deus te deu. Como Deus é bom. Como você está de pé. Como você está vivo. Nos alimentamos apenas daquelas coisas que nos abatem, nos isolam. Davi tinha cheio de álibis, assim, ó, para ficar na caverna de Adulão para sempre. Cheio de álibis. Meu pai não me ama. Não era assim? Já começar pela casa, já poderia falar, olha, meu pai não me ama. O rei me persegue, Saul me persegue. Querem me matar. Ele estava cheio de álibis para desistir. E o diabo agora tenta dar um checkmate na vida dele. Só, queridos, que me chama a atenção, eu quero trabalhar a mente de Davi. Olha aqui de texto. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi. Todos foram a Davi. Por que todos foram a Davi? Existia algo em Davi chamado credibilidade, queridos. Credibilidade. As pessoas iam a Davi, porque ali havia um homem fiel. Ali havia um homem reto. Credibilidade havia ali. As pessoas se achegam a pessoas que têm credibilidade. Ninguém, é incrível, queridos, que todas as tribos foram a Davi. Não foi uma, duas ou três, não. Todas. Poderiam buscar em outros. Poderiam buscar em outras pessoas, um reinado, mas não. Foram a Davi. Porque era um nome forte, um homem de credibilidade, um homem que podia se dobrar, mas não quebrava. Um homem que tinha história com Deus. Ei, homem, mulher, você tem uma história com Deus. Amém? Que as pessoas possam olhar para você e olhá-la como uma pessoa que tem credibilidade. No seu trabalho, olha, vai até ele porque ele vai te dar uma resposta. Olha, vai até ele que ele vai resolver esse problema. Olha, eu sei que ele tem uma postura correta. Credibilidade queridos, é algo na vida do ser humano importantíssimo. Credibilidade se conquista com muito tempo e se perde assim. Frações de segundo. Um erro teu. Algo pega em tudo. Fala de ti no seu nome. Perde credibilidade no seu meio. Imagina com Deus. Mas Deus é tão bom, queridos. Ele renova a nossa credibilidade. Deus nos ama. Você pode ter falhado, errado. Ele fala, pois bem, vamos começar do zero. O homem te coloca de escanteio. O homem, quando você erra, te coloca de lado. Deus, pelo contrário, sempre está pronto para te levantar. Esse é o nosso Deus, amém? Davi tinha credibilidade com Deus. Davi tinha credibilidade perante as tribos de Israel. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar é entender como Davi não foi bombardeado na sua mente. Primeiro, ele tinha credibilidade, amém, perante todos. Mas o texto continua. Então, versículo 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi. A Hebrom. Para aqui, queridos. Hebrom era onde Davi reinava. E eles foram a Hebrom e falaram dizendo, somos do mesmo povo que és tu. O povo, as tribos chegaram ali para falar, Davi, reina por nós. Reina sobre todo Israel. Mas a Bíblia diz que todas as tribos vieram a Davi, a Hebrom. Davi também é Hebrom. 7 anos e meio governando como rei em Hebrom. 7 anos e meio. Vida boa.
cidade boa, ali perto do Jordão, melhor dizendo, perto do Mar Morto, perto de Jerusalém, reinando há 7 anos e meio, vida tranquila, sem guerras. Que havia em Davi, queridos. Davi não era uma pessoa acomodada. Quando todas as tribos vieram até ele, Davi, vem reinar sobre nós. Davi deixa a zona de conforto dele, Hebron. Deixa o lugar onde ele era conhecido, onde ele dominava, e arrisca 7 anos e meio de governo para dominar agora Israel, agora enfrentar os povos inimigos que havia ali. Davi era um homem de credibilidade. Davi é um homem que não ficava acomodado. Não havia acomodação em Davi. Quantas vezes nos acomodamos naquilo que nós temos e não avançamos porque nos contentamos? E quando eu falo contentamento no sentido de acomodação, nos acomodamos com aquilo que temos. E não avançamos porque o medo de perder o que temos é maior do que a fé de conquistar algo novo. Mas Davi, olha para Hebron é muito lindo. 7 anos e meio governando aqui. 7 anos como rei. Mas eu não vou me acomodar. Eu vou sair da minha zona de conforto. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Hebron, e falaram dizendo, somos do mesmo povo que és tu. Versículo 2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com... Olha que interessante. Aí o povo fala, Saul reinava, mas quem vencia era você. Saul estava no trono, mas quem se destacava era você. Queridos, credibilidade. Não era uma pessoa acomodada. Um homem de testemunhos. Um homem de vitórias. Um homem de conquistas militares. Um homem que as pessoas viam testemunho de Deus na vida dele. Olha com quem o diabo ia se meter. Eu quero que você olhe para esse texto e fale, Senhor, eu quero isso. Eu quero essa credibilidade. Eu quero essa não acomodação. Eu quero ter esse testemunho mais e mais na minha vida. Esse era Davi, queridos. E o povo falando, você tem testemunho, você é um homem de Deus. E o texto continua. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre... Em outras palavras, Davi, tu tem promessa, cara. Tu tem promessa, camarada. Um homem com credibilidade, um homem que não se incomodava, um homem com testemunho e um homem com promessa de Deus na sua vida. Ninguém segura um homem desse, queridos. Ninguém segura uma mulher dessa. Amém? Em nome de Jesus. Você possa ser reanimado no Senhor com essa palavra nesta noite. Amém? Ele, povo de Israel, tu apacentará. Teve que chegar o povo de Israel para falar, tu tem uma promessa, você vai apacentar o povo de Israel. Tem uma promessa de ser rei. Quem tem promessa não para, amém? Em nome de Jesus. Então, olha, credibilidade, não se acomodava, um homem de testemunhos, um homem de promessa. Versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre... Agora Davi é rei sobre todo Israel. Amém, queridos? Versículo 4. A idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos. Davi reinou 7 anos e meio, 7 anos e 6 meses em Hebron. Outro ensino que eu guardo aqui, queridos, com tudo isso. Davi reinou 7 anos e meio em Hebron. Davi tinha uma promessa de Deus que era reinar sobre Israel. Mas Davi sabia esperar o tempo de Deus. Outros ficariam inconformados com esperar 7 anos e meio reinando numa cidadezinha pequena. Davi sabia esperar o tempo de Deus em sua vida. E depois, quando Deus o coloca como rei de Israel, o texto diz, em Jerusalém reinou 33 anos sobre a casa de Israel e Judá. Somando 40, 33 em Jerusalém e 7 anos e meio, passa até um pouquinho de 40, em Hebron. Um homem que soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Amém, meus amados? Pastor, por que tudo isso? Porque o diabo vai se apresentar agora para ele. Mas olha com quem está mexendo.
Olha que mente fantástica, olha que coração. Por isso que Davi fala, por isso que Deus fala, um homem segundo o coração de Deus. Por isso que Deus falou quando vai à casa de Jessé por Samuel, e Deus fala para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. O coração de Davi é diferente. Esse homem tem credibilidade, esse homem não se acomoda, esse homem tem testemunha, esse homem tem promessa minha sobre a vida dele. Amém? Esse homem sabe esperar em mim. Esse homem sabe esperar em mim. Versículo 6. O homem é ungido rei. E olha o que diz versículo 6. Esperou o rei, é isso? Pensou um pouquinho mais. Olhou para trás. Foi buscar conselho. Não. Partiu. Partiu, né? Assim. Davi partiu. Davi não tinha tempo para perder. Davi sabia a promessa que Deus tinha para a vida dele. Amém? Davi não ficava esperando. Davi saía realmente. E ele partiu. Ação, um homem de ação. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Contra os jebuseus, queridos. Eram os remanescentes de Canaã. Eram os que viviam ali em Israel também. A antiga Jebus, Jerusalém, a antiga Jebus, da onde vem os jebuseus. Eles ficaram ali. Por que eles ficaram ali? Porque um homem, um grande homem de Deus, mas como todo homem não é infalível, Josué, quando ele domina e quando ele entra em Israel, ele não conquista todas as terras. Josué falha. Josué peca em não dominar todas as terras e não conquistar todas as terras. Pelo contrário, Josué ainda faz alianças com alguns povos. E, queridos, uma hora a bomba vai estourar. Os jebuseus ficaram. Alguém tinha que pagar essa conta. Guarda isso no seu coração, queridos. Às vezes nós não vencemos algumas coisas em nossas vidas. E a maior batalha aqui, queridos, não é contra os jebuseus. A batalha é contra mim. A batalha é você mesmo contra a sua mente. Pense assim, quem é jebuseu na tua vida? Quem é jebuseu dentro de você? Quem é o jebuseu que habita dentro de você? Aquele pecado, aquela circunstância, aquela situação que você não consegue vencer. Quem é esse jebuseu? Que às vezes nós começamos já a empurrar com a barriga ele. Josué empurrou com a barriga os jebuseus. Em vez de conquistar e tomar as terras que Deus dera ao povo de Israel, Josué fez acordos. Política, né? Foi um político. Permitiu que os jebuseus convivessem na mesma terra. Tá aí, ó. O jebuseu cresce. E às vezes você empurra com a barriga e quem vai enfrentar o jebuseu são outras gerações. Pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Quando eu falei, quem é o jebuseu dentro de você? Qual é a luta que você não consegue vencer? Cuidado, queridos. Porque nossos filhos estão vendo isso. Nossos amigos estão vendo isso. Os que estão perto de nós estão vendo isso. E certamente, queridos, esse jebuseu, um dia que você enfrentava, agora seu filho vai enfrentar. Porque viu você crescer com ele, você o alimentou, você não o extirpou, não o tirou da sua vida. Outras gerações vão ter que enfrentar esse jebuseu. Davi agora teria que enfrentar os jebuseus. Era necessário? Olha, sim, porque eles estavam aqui. Mas era o que Deus queria? Dá para Josué ter tirado eles há muito tempo. Da mesma forma que eu e você éramos para ter vencido isso há muito tempo. A bomba vai estourar em alguém. Talvez em outras gerações. Talvez eu parta e deixe algo que não deveria deixar para os meus filhos lutarem contra aquilo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas partiu Davi, que Davi não tinha tempo ruim. Se são os jebuseus, eu quero Jerusalém. Davi tinha um alvo, eu vou entrar em Jerusalém, eu vou vencer, eu vou conquistar Jerusalém. E a Bíblia diz, versículo 6, vamos lê-lo novamente. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, olha o que os jebuseus dizem para Davi, queridos. Eu quero que você guarde isso, porque essa batalha é na mente. Que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui. Primeira coisa, você não vai entrar. Davi, você não vai entrar. Até aí, querido, é uma resistência normal. Você não entra. Você não vai conseguir. Você não vai conquistar.
você não vai passar no concurso, você é um zero à esquerda, você é um problemático, você sempre tem um trabalho para a família, vai continuar sendo assim, você não vai mudar nunca. Isso já são batalhas que começam a ser travadas na nossa mente. Não vai entrar. Não vai entrar. Mas olha o que o texto diz além. Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Que trocadilho era esse, queridos? Cegos e coxos vão vencer você, Davi. E outros falam, Davi, você é tão ridículo que até cego e coxo vai vencer você. Davi, você é tão medíocre. Davi, você é tão pequeno. Davi, você é tão frouxo. E cegos e coxos vão vencê-lo. Olha como a batalha nem começou, mas isso vai entrando na mente, queridos. E Davi vai ouvindo aquilo, peraí. Que ousadia desse homem. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu vou conseguir vencer essa batalha? Ele falou que até cegos e coxos me vencem. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu vou oferecer mesmo? Será que eu tenho força mesmo? E eu fico imaginando que qualquer um, eu não estou dizendo que Davi não tenha passado por essa luta, mas Davi não se curva diante dela. Porque o seu passado agora, o gatilho podia ser forte na sua mente. Ele podia trazer a memória o que o pai falou para ele. Ele podia trazer a memória o que Saul fazia contra ele. Quando os jebuseus falam, olha, coxos e cegos vão vencer você, Davi. Eu te falo, Davi, eu estou muito preocupado contigo. Não vai nem fazer cócega. Davi, você entrar aqui em Jerusalém para os irmãos entenderem, é o Monte Sião. É a cidade mais estratégica do mundo. O judeu fala que Jerusalém é um umbigo do mundo, onde tudo nasceu. De verdade. Espiritualmente, tudo nasceu ali. Na verdade, não só espiritualmente, fisicamente, tudo nasceu ali, naquela região do Oriente Médio. O judeu fala que é o umbigo do mundo. E ali, Sião era cidade estratégica. É 10 mil metros acima do nível do Mar Morto. 3 mil acima do Mar Mediterrâneo. Posição estratégica em cima do monte. Era uma fortaleza. Visão sobre todas as regiões. Visão alta sobre todas as regiões. Visão estratégica, bélica sobre todas as regiões ali ao redor. Embaixo o Vale de Cedron. Conquistar Jerusalém era uma posição bélica importantíssima para ganhar qualquer guerra. E a soberba dos jebuseus era grande mesmo. Você vai entrar aqui, olha o tamanho da muralha de Jerusalém. Você com esse exército aí medíocre, onde coxos e cegos vão vencê-lo. E aí, como é que estaria a tua mente nessa batalha? Porque a batalha é assim, queridos. Né? Você não teve tempo para estudar, você não teve alternativa de estudos, pessoas estudaram mais que você nasceu assim, assado, e duas oportunidades, ou você aceita isso e realmente vive com um pires na mão, ou você dá a volta por cima, mas peraí, não sou assim não, em nome de Jesus. Vamos ver se isso vai acontecer, porque eu vou enfrentar, eu vou entrar em Jerusalém. Os jebuseus falam, vocês não vão entrar. Davi, você não vai entrar nessa terra, porque cegos e coxos não vencê-lo. Davi era um homem preparado por Deus. Querido. Davi viu um gigante na frente dele. Quando ninguém ia para a batalha, ele pega 5 pedrinhas e derruba o gigante. Davi era um homem que não se levava por estereótipos, não se levava por imagens. Não se levava. Não adianta, poderiam falar o que for, não entrava na mente dele. Era um homem forjado por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Quantas vezes você já não ouviu essa palavra? Você não vai conseguir isso. Você não vai entrar lá. Você não é para estar lá. Você não é daquele ambiente. Você nunca vai prosperar. Você não vai vencer. Você é assim. Se acomode e aceita essa sentença sobre ti. Qualquer um vence você, qualquer um ganha de você. Davi ouvindo aquilo, e não ouso falar que aquilo não chegou forte nele, certamente doeu ouvindo daquilo. Pula o versículo 7, vai para o versículo 8. Davi, naquele
Naquele... Que dia, queridos? O dia da afronta. O dia do blá blá blá. O dia de dizer que você não vai vencer. O dia que falaram que você é um frouxo. O dia que falaram que os cegos e coxos vão vencer e você vai ficar no meio do caminho. É naquele dia mesmo. Davi não para ficar... Poxa, será que é verdade isso mesmo? Ai, meu Deus do céu. Não vou conseguir mesmo. Ele falou aquilo, olha que tem verdade mesmo, que tem sentido. Davi não fica martelando aquela mentira do diabo falada sobre ele. Ele não fica alimentando. Não fica alimentando. Pelo contrário. Amém? Ele sabia quem Deus tinha na vida dele, quem era Deus na vida dele. Davi sabia quem Deus era na vida dele. Sabia. Amém, meus amados? E Davi, naquele dia, no dia da mentira do diabo, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo... Mas olha que interessante, queridos. Davi, naquele dia, diante daquela batalha espiritual na mente, ele diz: todo que está disposto, olha o que Deus está falando, olha o que Davi está falando, todo mundo está disposto na guerra. Será que todo mundo não estava querendo ir para a guerra? Porque uma coisa é você estar como pronto para a guerra, outra coisa é estar disposto para a guerra. Uma coisa é você fazer parte do exército, outra coisa é você estar disposto. Uma coisa é você estar na igreja sentado, outra coisa é estar disposto a ouvir a palavra. Uma coisa é você estar no meio das orações, no meio do culto, outra coisa é estar disposto. Na igreja muitos vêm, mas estar disposto, não, às vezes uma fuga que eu tenho. É um álibi que eu tenho, que eu me agarro nele, e realmente eu não consigo, não vou vencer. Davi, naquele dia, fala assim: ó, quem está disposto aí? Não tem, sai. Não está? Sai. Eu quero que estão dispostos. Quem está pronto aí? Porque eu já parti. O texto começa: partiu Davi, naquele dia, no dia da mentira do diabo, no dia que eu falo que coxos e cegos iriam vencê-lo. Ele fala: quem está disposto aí? Eu quero só os dispostos. Eu quero só quem está afim. Eu quero só quem quer buscar Deus. Só quero quem quer trabalhar para Deus mesmo. Só quero quem quer vestir a camisa mesmo, pelo Senhor Jesus, e caminhar. Quem está disposto? Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Olha aqui, que isso é lindo. Eu estive lá, queridos, nesse canal. Eu e missionário Flávio entramos pelo canal. O canal tem que entrar assim, ó. Fica batendo ombro com ombro, batendo nas muralhas. Água na canela. 500 metros de túnel subterrâneo. Tive o privilégio de passar por esse canal, gente. Sabe o que Davi fez, gente? Esse homem, que o diabo falou que era frouxo, coxo e cegos iriam vencê-lo, porque ele não tinha força nenhuma. Realmente a muralha era imensa. Um homem inteligentíssimo. Um homem com estratégia fenomenal. Que você pode não ter tido todos os instrumentos, todas as oportunidades que outros tiveram. Mas você pode ter estratégia de Deus e Deus te usar poderosamente, te dar caminhos novos, atalhos que Deus vai te dar. Hoje não estuda quem não quer, porque hoje você baixa tudo na internet. Hoje Deus tem aberto portas que nunca tiveram acessíveis. Amém, queridos? E a Bíblia diz que, olha, Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Por quê, queridos? A muralha era imensa, mas tinha um canal subterrâneo, que a água vinha de fora das muralhas. Era a fonte de Rion, é uma fonte d'água, a principal fonte de Jerusalém. Ficava fora da muralha. E ela vinha por esse canal, entrava de forma subterrânea no Monte Sião, na cidade de Davi, em Jerusalém, e saciava a sede daquele povo todo. Se você fecha aquela fonte, o povo morre de sede. O que Davi fez? Pois bem, eu vou entrar pelo túnel. Vou chegar no meio de Jerusalém de surpresa. Eu vou pelo túnel subterrâneo, pela água,
vou entrar por baixo da cidade de Jerusalém. Vou surgir no centro, no meio dela, com todo o meu exército. Vou pegar todos de surpresa. E assim Davi conquistou Jerusalém. Assim Deus deu vitória para Davi. Esse homem de Deus, com estratégias de Deus. Tinha condições para vencer? A princípio, não. Era fácil entrar nas muralhas? Não. Mas o homem tem uma estratégia brilhante de Deus para ele olhar aquele túnel e falar: por aí que eu vou entrar. Tem brechas para você entrar, queridos. Em nome de Jesus, não se acovarde. Amém? Talvez outros tenham acessos maiores, mas você tem acesso que Deus vai te dar. Você é homem de Deus. Deus faz diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Tenha certeza disso. Amém? Versículo 8. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os... Aqui Davi brinca também, né? Vamos ver o cego e coxo que vai estar lá. Se eles vão me vencer, agora vão ver quem sou eu. Quem sou eu? Amém, queridos? Ferir os cegos e coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza. E lhe chamou a cidade de... Agora o nome da cidade é cidade de Davi. As muralhas da cidade de Davi foram encontradas agora. Cidade linda. O túnel dos cananeus ali, o túnel dos jebuseus ali, o túnel de Ezequias ali. A arqueologia não precisava. Nós não precisávamos da arqueologia para comprovar nada disso. Mas é Deus subjugando a arqueologia, a ciência, para mostrar que Deus é verdade. Amém, meus amados? Cidade de Davi. Agora não é de cego, de coxo. A cidade é de Davi. Porque ele entrou e conquistou. Porque ele se dispôs a isso. Se dispôs a isso. Assim habitou Davi na fortaleza, e ele chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém, queridos? O Senhor dos exércitos era com ele. Por que esse adjetivo, o Senhor dos exércitos? E Deus vai se apresentar a você na forma que você precisa. Davi precisava, ele era guerreiro, ele precisava vencer. E Deus se apresenta a ele como Deus dos exércitos. Deus está acima de todos os exércitos. Deus está acima de todas as coisas. E dá estratégias para o homem. Está precisando de concurso? O Deus dos concursos vai aparecer para você. Está precisando de emprego? O Deus dos empregos vai aparecer para você. Está precisando de uma cura? O Deus da cura vai aparecer para você. Amém? O que você tem pedindo? O que você tem ansiado? Deus está aqui. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Deus que age, Deus que faz milagres, o Deus do impossível. Ele está aqui. A guerra na mente foi forte, meus amados. A guerra para você desistir, para você desanimar, para você deixar a igreja, para falar que você está perdendo tempo. A questão é quem está disposto. Quem está disposto a tomar aquilo que Deus já deu a ele, a você. Davi já era rei. Davi tinha promessa. Davi tinha credibilidade. Um homem fiel, um homem com testemunho. Um homem que não se acomodava. Hebron estava muito bom, mas Davi não. Eu sei que Deus tem para minha vida. Tem Jerusalém mesmo. Tem todo Israel para mim. E Davi se torna rei de Israel. Todo o território de Israel. Hoje você vai lá em Jerusalém. Está lá a cidade de Davi. Monte Sião. Não é o Monte Moriá. Monte Moriá é onde está a mesquita. Mas Monte Sião, um pouquinho mais abaixo, onde era a terra dos jebuseus, Davi conquista. Porque era um homem de estratégias. Um homem que discernia. Um homem que Deus iluminava. Um homem que Deus dava direção. Peça para Deus: Senhor, eu não tenho condições. Tem outros que têm condições melhores que eu. Só que, meu pai, olha, eu sei que eu sou teu servo. Me dá uma estratégia. Dá uma estratégia nova para vencer isso. Me dá algo novo, me ensina, me ajuda, me direciona. E o de Davi, do nada. Você acha que é do nada? O Davi olhou, e uma fonte ali. Pion. Esse homem era estratégico. Esse homem passa 7 anos e meio como rei de Hebron. Hebron era aqui. Aqui está o Mar Morto. Hebron, Jerusalém. Davi já estava de olho em Jerusalém, ó.
Muito tempo. Muito. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha na vida dele. Fica de olho, querido. Amém? Não deixa de sonhar, não. Não deixa de sonhar, não. Eu me lembro que no concurso que eu fiz, que eu passava no tribunal, eu passava em frente àquela esquina, eu vou trabalhar aí. Eu olhava, eu vou trabalhar aí. Querido, estou trabalhando ali. Começa a rodar onde você quer. Começa a ir onde você quer ir. Começa a estar onde você gostaria de estar. Começa a falar, isso aqui vai ser meu. Um dia eu vou ter isso aqui. Um dia eu vou ter esse carro. Um dia eu vou ter aquela casa ali. Um dia eu vou morar bem ali. Começa a profetizar para sua vida em nome de Jesus. Amém? Não deixe que o diabo venha colocar na tua mente. Ah, teu pai foi assim, você vai ser assim, você nunca vai conseguir. Chega em nome de Jesus. Partiu. Partiu. Amém? Se disponha, eu estou disposto. Se disponha, eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou ter a lei. Mateus não tem, né? Mateus gosta muito de carro. Alguns carros que ele fala assim, meu Deus, que fé. Eu falei, filho, que você tenha um carro melhor do que o meu. Você tenha tudo melhor do que eu. Eu quero que você tenha tudo o dobro que eu tenho. Pai, eu gosto daquele carro. Então, fala que você vai ter aquele carro. Você quer aquele carro? Você vai ter aquele carro. Apesar que aos meus olhos, assim, meu Deus, eu tinha que trabalhar a vida inteira, mais ainda. Eu, 50 anos da manhã, eu não consigo ter aquele carro, mas ele com 18, eu quero aquele carro. Pô, legal, filho. Lute para ter aquele carro. Olhe, sonhe, queridos. Davi, 7 anos e meio em Hebron. Eu acho que ele não dava um pulinho toda hora em Jerusalém, pertinho. Você acha que ele não dava uma rodada naquelas muralhas? Opa, dá para entrar por ali. Isso aqui vai ser meu. A hora que Deus falar comigo, a hora que Deus me levantar como rei de Israel, eu vou entrar na cidade porque eu já estou pronto. Já estou pronto. Tem pessoas que falam, quando aparecer eu vou. Aí não está pronto. Quando a oportunidade aparecer, aí eu vou me preparar. Perdeu. Tem pessoas que já estão se preparando. Antes de acontecer, já estão se preparando. Estão vivendo como se já tivesse acontecido. Amém, meus amados? Glória a Deus.